Olá, amigas e amigos. Aqui estamos para mais uma aula do curso Visão Espírita da Bíblia, hoje abordando o tema A Mediunidade no Novo Testamento. Tanto nos evangelhos como nos livros seguintes, encontramos muitas evidências da mediunidade ou mesmo de fenômenos anímicos. Vamos apresentar neste curso apenas alguns. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, é de notar-se, além disso, que esta faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Isso nos fala Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14. E essa mensagem de João também vale para a questão da mediunidade. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Alerta do evangelista João. E Mateus nos fala o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, e se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então, provavelmente Jesus estava num corpo fluídico, se encontrando também com esses 2 grandes pilares do judaísmo, Moisés e Elias, também momentaneamente materializados em corpo fluídico. Vamos falar um pouco da mediunidade onírica, a mediunidade dos sonhos. Vai aparecer nas seguintes partes dos evangelhos. Um anjo anuncia, através de um sonho de Maria, o nascimento de Jesus. Um anjo aconselha José a fuga para o Egito, em sonho. Um anjo anuncia a morte de Herodes a José em sonho e que eles poderiam retornar a Jerusalém, a Israel. Fenômenos de materialização. Um anjo serve a Jesus após a tentação no deserto. Um anjo remove a pedra do sepulcro de Jesus e é visto por Madalena. Um anjo aparece a Zacarias e anuncia que este terá um filho. Um anjo anuncia aos pastores o nascimento de Jesus. Um anjo conforta Jesus em sua agonia no Horto das Oliveiras. Jesus aparece a Saulo nas portas de Damasco e lhe fala, deixando-o cego. Um grande fenômeno de aparição lá de Jesus a Paulo, E, finalmente, Pedro é solto da prisão por um espírito, ou seja, um anjo materializado. Fenômenos de efeitos físicos. Em João, a gente lê que o anjo que agitava as águas do tanque de Betesda e que tornava as águas curativas. E em Atos dos Apóstolos, um espírito arrebata Felipe da presença do eunuco. Fenômeno de cura, no caso aí, seria anímico, porque Jesus não precisava de um espírito para ajudá-lo nas curas. Ele era a própria cura. A cura do filho do oficial romano, a cura do paralítico trazido pelo telhado, Essa cena é muito interessante lá no feriado The Chosen, muito bacana essa cena. A cura do cego de nascença e a cura da sogra de Pedro.
Esse fenômeno da cura do cego de nascença é interessante porque os discípulos perguntam a Jesus quem tinha errado para esse rapaz ser cego de nascença. Se eram os pais, né, ou se era ele mesmo. Bom, se os espíritos perguntam se era ele mesmo, é evidente que eles aceitavam a reencarnação, ou seja, ele estava cumprindo algum problema, resgatando algum problema de uma encarnação anterior. E agora sim, fenômenos mediúnicos, ou seja, com a ajuda de espíritos superiores. É o caso que acontece em Atos, né, quando Pedro cura um coxo na entrada do templo, ou quando Estevão realiza vários prodígios e fala e um espírito o inspirava, ou seja, ele incorporava, né, uma entidade espiritual. Ou então quando Pedro cura um paralítico em Lida, chamado Enéas, ou também quando Pedro ressuscita Tabita. Fenômenos de desobsessão. Também no caso de Jesus, fenômeno anímico, porque ele tinha autoridade para retirar espíritos endemoniados sem necessidade de uma ajuda de um tutor espiritual. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos. Algumas mulheres foram curadas de espíritos malignos e enfermidades, dentre elas Maria Madalena, de quem o Mestre expeliu 7 espíritos imundos. Mestre, peço-te que me olhe para o meu filho, porque é o único que tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Traze-me cá o teu filho, disse Jesus, e quando vinha chegando, o espírito o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino. Ou seja, com a palavra, com a sua autoridade moral, Jesus impunha a cura. Desobsessão novamente. Em Marcos, a gente lê: Que queres comigo, filho? Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. É o fenômeno quando então Jesus ordena que esses espíritos poderiam tomar os corpos de uma manada de porcos que estava perto, né? E eles então induzem os porcos para cair no abismo, e os donos dos porcos depois criam um problema com Jesus naquela cidade, ele tem que sair rapidamente de lá. Vamos ver um pouco mais de desobsessão nos Atos dos Apóstolos. Felipe falava à multidão e muitos espíritos eram afastados. Paulo retira o espírito de Pitão, que estava na jovem escrava, que fazia muitas adivinhações. Os judeus tentam expulsar espíritos e não obtêm êxito. Os espíritos lhe abominam e causam-lhe danos. Dizem que conhecem Paulo e Jesus, mas não os conhecem. É a questão da autoridade moral, né? Por isso que a gente sempre comenta dentro da doutrina espírita que não adianta fazer exorcismo, né? E não são rituais que afastam esses espíritos, e sim a doutrinação com autoridade moral. E logo ordenou Jesus a seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou a mão de Pedro e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, ele acalmou o vento. Esse fenômeno também é muito bem representado no último capítulo da terceira temporada do The Chosen, onde Jesus aparece no meio da tempestade, lá no lago da Galileia, né, no lago Tiberíades, e ele então aparece materializado caminhando sobre as águas. Pedro caminha até ele, tem um momento que Pedro vai se afogar, e Jesus estende a mão e o segura, e fala essas palavras, então, que
precisava só ter fé para poder caminhar sobre as águas. Seria um fenômeno anímico? Será que Jesus levitou sobre as águas? A gente não pode analisar esse aspecto, porque ele tinha realmente condições de dominar isso daí com toda a sensitividade, né, que ele tinha com um corpo perfeito que ele dominava. Mas foi registrado pelos apóstolos e não temos por que duvidar. A multiplicação de pães e peixes. Relatam os evangelistas que Jesus por 2 vezes multiplicou pães e peixes para atender a multidão que o seguira até uma região deserta, longe das cidades. E ali ficaram ouvindo e recebendo curas, mas por não se terem munido de alimentos, estavam a ponto de passar fome, né? Então a primeira multiplicação é relatada por Mateus 14 vezes, Marcos 6 vezes, Lucas 9 vezes e João 6 vezes. A segunda somente por Mateus e Marcos. Jesus só precisava de uma amostra, né, de uma pequena amostra, de 2, 3 peixes, de 2 ou 3 pães para fazer a multiplicação. E aí transbordava de alimentos. Jesus provavelmente agiu sobre as propriedades da matéria, modificando-a, ou seja, multiplicando-a, tal como aconteceu na transformação da água em vinho nas bodas de Caná, logo no início do seu messianato. Caibar Schutel, assim como o espírito André Luiz, defendem a ideia de materialização de pães e peixes da mesma forma que espíritos e objetos são materializados, até porque sobraram cestos contendo pedaços desses alimentos. Bom, isso não é novidade em se falando de Bíblia, né? O Velho Testamento conta a história do profeta Eliseu, que também fez fenômenos parecidos. Ele ressuscitou o menino e fez a multiplicação de pães. Então, esse profeta Eliseu também tinha essa facilidade de executar esse fenômeno de materialização ou, quiçá, até de transporte de objetos. E falando em ressurreição, temos a história do filho da viúva, contada em Lucas, a filha do Jairo, também em Lucas, e a ressurreição de Lázaro, narrada por João. Bem, seria um fenômeno de morte aparente? Muitos casos verídicos nós encontramos até na atualidade. O mais conhecido é do ator Sérgio Cardoso, né, que morreu, foi enterrado, e quando o médico dele, que estava no exterior, voltou e ficou sabendo, mandou fazer a exumação do caixão, e viram que ele tinha despertado do ataque epilético que ele tinha tido e tinha arranhado o caixão e virado o corpo de uma forma diferente daquela que foi depositado, né? Então o Sérgio Cardoso ele acordou após algumas horas, né, lá dentro do caixão e morreu sufocado. Bom, Jesus poderia interferir no karma de uma pessoa? Sim, ele poderia porque ele tinha autoridade para isso aí, né? E aí fica a questão do duplo etérico e do cordão de prata, que explica um pouco esse fenômeno, né? O duplo etérico, ou seja, o corpo vital, ele traz vitalidade ao corpo através da morte após a morte do corpo físico. Ou seja, ele é um corpo que não tem vida própria, é uma bateria que alimenta de energia o corpo físico, energia essa que vem através dos chakras e passam do duplo etérico para o corpo físico, né? Quando a gente morre, essa bateria tende também a desaparecer, normalmente ser absorvida pela natureza. Quando existem mortes fora da data programada, por exemplo, o caso de um suicídio ou de abuso de drogas, o que acontece é que o duplo etérico está intacto, né? E aí vai ser vampirizado, esse corpo vai ser objeto de cobiça de espíritos inferiores que, como vampiros, querem sugar a energia que existe nesse duplo etérico. Tá? Bom, o cordão de prata é o cordão que liga o perispírito ou o corpo astral ao corpo físico, né? E ele é cortado quando acontece o desencarne. Provavelmente nos casos citados nos evangelhos, o que ocorreu é que o duplo etérico ainda estava no corpo e o cordão de prata ainda não tinha sido desligado. Por isso que Jesus conseguiu retornar aquelas pessoas
à vida novamente. Nós poderemos estudar isso no momento oportuno em outro curso. Bom, na próxima aula nós vamos estudar os aspectos polêmicos que envolvem os evangelhos. Esperamos que vocês estejam gostando do curso até aqui. Mande seus comentários para o nosso e-mail. Eu desejo a todos muita paz. Um grande abraço.